A seleção brasileira, mais uma vez, não conseguiu corresponder às expectativas de sua torcida. Infelizmente, para o nosso torcedor é frustrante. Desculpa, eu não tenho nem como falar alguma coisa. Contudo, o técnico Dorival Júnior e os jogadores confiam que, com o trabalho contínuo, a seleção pode alcançar seus objetivos a longo prazo. Desculpa a palavra, mas a gente jogou pra caralho. Mesmo que as pessoas às vezes não queiram enxergar, mas tudo que tem acontecido recentemente. Para mim O foi. empate de 1-1 em pleno estádio Fonte Nova gerou polêmicas envolvendo o técnico Dorival Júnior e os próprios jogadores. E algumas vaias até mesmo ali, né, no decorrer da partida e ao fim do jogo. E o próprio Rafinha, ao ser questionado, né, sobre essas vaias, falou que o pessoal vaiou por conta do resultado do jogo em si. Correto. Você acha que é mais por conta do resultado ou por tudo que tem acontecido recentemente? Para mim foi por conta do resultado, naturalmente, até porque o público apoiou do começo ao fim. As vaias ao final do primeiro tempo foram mínimas, muito pequenas. O técnico Dorival Júnior se viu no centro de críticas após o desempenho aquém das expectativas, e a pressão sobre ele aumentou ainda mais com o empate diante do Uruguai. Que está voltando a ter uma confiança um pouco maior na seleção e é nossa obrigação que nós possamos dar uma resposta ainda mais rápida a toda a confiança que eles depositam em cima do nosso trabalho. Mas a gente teve setores hoje aqui das arquibancadas da Fonte Nova. A falta de resultado positivo da seleção nas últimas partidas levou a uma reflexão sobre o trabalho de Dorival, com muitos apontando a falta de padrão de jogo e personalidade da seleção. A equipe foi acusada de depender mais do talento individual do que de uma estratégia sólida, o que ficou evidente ao longo das partidas contra adversários considerados teoricamente mais fracos, como a Venezuela e o próprio Uruguai. Por outro lado, os jogadores também não escaparam das críticas. Acho que a gente fez tudo que era possível para sair com a vitória. Infelizmente, o futebol tem essas coisas. Mas a gente jogou muita bola, a gente tem que sair com a cabeça erguida, porque o que a gente fez aqui dentro. Rafinha, um dos atletas mais experientes do grupo, comentou sobre o clima no estádio e a reação da torcida. Segundo ele, as vaias foram uma consequência natural do resultado, mas destacou que, durante o jogo, o público demonstrou um apoio à seleção. Além disso, o lateral direito ressaltou a luta e a dedicação dos jogadores que, apesar das críticas, se empenharam em campo. Estou desde o primeiro minuto até o final. Felizmente a gente não saiu com o resultado que a gente queria, mas a gente terminou o ano com um ponto que na nossa caminhada vai ser muito importante. Uma data FIFA no ano que vem, em março, muito complicada, né? Tem Colômbia, tem Argentina. No ano que vem recomeça as eliminatórias com Colômbia e com Argentina. Time forte também, complicado. A gente também é forte, a gente está preparado para qualquer um que vier. Além da seleção dentro de campo, a infraestrutura também gerou polêmica. A Fonte Nova, em Salvador, apresentou setores vazios durante o jogo, algo que foi atribuído aos preços elevados dos ingressos. A falta de iniciativa da CBF para aproximar a torcida da seleção brasileira tem sido um ponto recorrente de crítica. Olha, eu desconheço isso, me desculpa, eu não tenho nem como falar alguma coisa. Eu vi que realmente uma faixa do estádio não tinha um público, até imaginei que tivesse sido algum problema, alguma coisa que houvesse acontecido, mas assim, eu não tenho como te falar isso. Gostaria de ver, naturalmente, o estádio totalmente tomado, né, pelo torcedor, mas aqueles que compareceram, acredito eu, Em meio às críticas, Dorival Júnior se defendeu, reafirmando o trabalho e a evolução da seleção brasileira, apesar dos resultados negativos. O diretor de futebol que está aqui, o Rodrigo, e o presidente. Até então, todos estão vendo e acompanhando o dia a dia, os trabalhos. Rodrigo não perde um treinamento, está em todos os momentos, em todas as palestras, em todas as reuniões, em todos... Para o treinador, a equipe tem mostrado evolução, mas os empates recentes impediram que essa percepção fosse consolidada de forma mais clara. Em sua fala, ele também reconheceu a pressão do futebol brasileiro, marcado por uma cultura resultadista, que exige vitórias a todo custo. No Brasil, nós somos resultadistas. Essa é a realidade. E eu, mais do que ninguém, sei disso, porque em todos os clubes que passei, eu vivi disso, vivi dos resultados.
A falta de vitória contra seleções teoricamente mais fracas levou ainda mais desconforto entre os torcedores. A seleção brasileira, ao longo das últimas partidas, foi vista por muitos como um time desorganizado, que ainda não conseguiu se encontrar sob a direção de Dorival Júnior. E graças a Deus sempre consegui entregar coisas boas. O trabalho está sendo realizado. Apesar dos esforços dos jogadores, a crítica se concentrou na ausência de uma identidade e padrão de jogo, o que prejudicou o desempenho contra adversários como o Uruguai. Ninguém sai de um processo de mudanças, praticamente conhecendo uma casa nova, do zero para um percentual satisfatório, sem que exista trabalho, repetição. E o que eu vejo é que as coisas estão caminhando, estão evoluindo. Mesmo que as pessoas às vezes não queiram enxergar, mas está acontecendo. Em meio a tantas críticas, a promessa dos jogadores é seguir focado no objetivo maior, a classificação para a Copa do Mundo. Desde o primeiro minuto até o final. Felizmente a gente não saiu com o resultado que a gente queria, mas a gente terminou o ano com um ponto que na nossa caminhada vai ser muito importante. Mesmo com recentes empates, a seleção brasileira acredita que ainda há tempo para corrigir os erros e melhorar seu desempenho. A evolução do time é vista como um processo gradual e os atletas têm se empenhado para alcançar melhores resultados nos próximos jogos. E você, torcedor? Quais são as suas opiniões sobre o desempenho da seleção brasileira e os problemas que ela enfrenta? Compartilhe sua visão nos comentários e participe da discussão.